Vê se agora apareceu o som. O som agora surgiu, gente. Por favor, alguém pode me dar um retorno? Esse StreamYard tem hora que a gente apanha dele. Se alguém puder me dar um retorno para saber se o som está saindo. O som está bom? Saiu? Alguém está me ouvindo, por favor? Pior que quem estiver aí no Facebook, só eu não consigo ver. Ai, que bom, Érica, obrigada. Nossa, que linda. Vamos lá, então. Bom, a minha intenção era ter iniciado com uma música, mas pelo visto não deu para passar aí. Deve ter ficado sem o som. Que é a música Pensamento e Cor. Somos o que pensamos. A gente ouvia muito essa música lá na nossa casa, não é mesmo? Pois é, por que eu coloquei essa música? Porque o capítulo que nós vamos estudar hoje, desse livro que a gente está acompanhando, Horizontes da Fala, o título dele é esse aí que vocês estão vendo, Pensamentos Decadentes. Então, a gente vai estar falando, para entender dele hoje, um pouquinho sobre os pensamentos. Porque o Miramês inicia esse capítulo dizendo que os pensamentos decadentes arruinam a conversação, eles poluem a atmosfera individual e, em muitos casos, enfraquecem também a dos vizinhos que convivem com aquele que está falando mal. Então, nós vamos gastar um tempinho antes de iniciar nesse capítulo do Miramês para a gente falar sobre o pensamento. Eu já comentei aqui que no meu grupo de estudos nós estamos estudando o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, e na semana passada uma companheira de estudos que é muito, eu acho que ela consegue viver, experienciar tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente estuda, e ela falou assim, gente, eu acho que deveria ser mudado o título desse livro de Emmanuel, não é Pensamento e Vida, a gente tem que colocar um acento na palavra e, porque o pensamento é vida. E ela está coberta de razão, porque todas as lições dali só nos fazem fortalecer essa ideia que pensamento é vida. E para ilustrar um pouco isso, eu trouxe para vocês uma parte do que a gente aprende no nosso curso de mediunidade sobre pensamento. Todos que me acompanham sabem como que eu sou fanzona da doutora Marlene Nobre, né? Principalmente porque nos seus livros ela sempre aborda os livros de André Luiz. Então, eu trouxe para a gente estar falando sobre o pensamento o livro da doutora Marlene, Obsessão e Suas Máscaras, porque ali ela vai estudar vários livros do André Luiz que abordam o tema de pensamento. E ela inicia dizendo que pensar é criar. E desse modo, os nossos pensamentos geram nossos atos, e os nossos atos vão gerar pensamento nos outros. É uma corrente, tá? Tanto que no Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz nos diz que nos fundamentos da criação, lá quando iniciou-se a criação, vibra o pensamento imensurável, ou seja, não tem como medir, tá? Então, nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura, porque os nossos pensamentos podem ser medidos, né? A constituir-se neste vasto oceano de uma força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Olha que interessante, quando fala que o pensamento imensurável do Criador sobre esse plasma divino, quando ele menciona o plasma divino, a gente sabe que é o fluido cósmico universal. E nós sabemos que o som, né, ele é conduzido pelo ar. Ou seja, toda articulação, toda a nossa fala, para que ela seja audível, é o ar que leva este som. E, da mesma forma, acontece com o nosso pensamento. O veículo do nosso pensamento é o fluido cósmico universal. E é por isso que todas as consciências, encarnadas e desencarnadas, elas vão se refletir, sem dificuldade alguma, umas outras. Pois todos nós estamos mergulhados neste oceano de energia, que é o fluido cósmico universal. Lembra quando a gente falava que a gente está mergulhado como peixes no oceano? Se nós estamos mergulhados neste
oceano, que é o fluido cósmico universal, e ele é o condutor do pensamento, todos nós estamos interligados, refletindo, né? Se refletindo uns nos outros. Então, o pensamento é assim, gente, um alicerce vivo de todas as realizações, tanto no plano físico quanto no extrafísico. É através dele que a gente vai estar realizando. E a Marlene Nobre diz mais, que o pensamento, ele é matéria. Denise, como assim matéria? Sim, ele é matéria, só que numa outra escala vibratória. Na escola, todos nós aprendemos aquela tabela periódica dos elementos, né? E a doutora Marlene Nobre vem explicar para a gente que o pensamento, ele é constituído de elementos que vão aquém, lá do hidrogênio, que é o primeiro elemento lá da tabela periódica, e vai além do último elemento. Quando ele escreveu o livro, o último elemento era Urano, tá? Não sei qual que é hoje, além do Urano, eu sei que tem outros, tá? Então, veja só, os elementos que compõem essa matéria do pensamento são desconhecidas de nós aqui encarnados. Mas essa partícula do pensamento, gente, embora viva e poderosa, ela também é passiva, sim. Ela é passiva diante do nosso sentimento, porque são os nossos sentimentos que vão dar forma e natureza, tanto para o bem ou para o mal. Vejam só, é o nosso sentimento que vai estar moldando estes nossos pensamentos. Por isso mesmo que no livro, tem um livro da Joana de Ângeles, que se chama Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo. E a Joana nos diz que o pensamento é energia, que pode conduzir à sublimação ou ao desespero, conforme os conteúdos psíquicos de que se revista. Gente, não é fácil, né, a gente pensar. E se a gente for pensar que o pensamento é uma emissão elétrica, né, e o sentimento é puro magnetismo, gente, o sentimento é muito mais forte. Essa força magnética é muito mais forte do que o pensamento. Por isso que ele molda essa energia elétrica que é o nosso pensamento. Bom, vamos então para o capítulo do Miramês, né? Na segunda frase, no segundo parágrafo, ele diz para a gente assim, que a boca fala o que a gente pensa. Mas antes de falar aos outros, que a gente precisa selecionar as nossas ideias, a fim de que elas não se transformem em palavras vazias, palavras vãs. Porque, gente, uma exposição de pensamentos bem formado pode modificar vidas, pode dar alento àquelas almas que estão até à beira de um abismo e de mostrar até aos cegos que existe luz. Depende da nossa fala, de como nós falamos, do teor, do sentimento que nós imprimimos às nossas palavras. Porque, olha só, o poder do verbo transcende o simples entendimento. Lembra que no capítulo anterior, na semana passada, a gente falou sobre o entendimento. O poder do verbo transcende esse entendimento. Você pode falar aqui, pode falar agora, onde você estiver. E muitos planos espirituais poderão até estar nos ouvindo. Da mesma forma que a gente também pode estar conversando e somente nós nos escutarmos, tá? Então depende daquilo que nós estamos imprimindo aos sons da nossa palavra. O Miramês nos diz, olha, a tua boca é uma oficina grandiosa, na qual o artista é o espírito. Então, o artista é o espírito. Lembra que é o nosso sentimento que vai estar moldando os nossos pensamentos? Então, vamos pensar nesse artista pegando de um pincel e dando pinceladas de sentimento de amor, de carinho, de compaixão, de fraternidade, para estar mudando tudo que sai da nossa boca. Portanto, gente, seleciona o que vais falar. E fala as coisas bem escolhidas, porque a vida te recompensará pelo que você der aos outros com amor. Nossa, eu fiquei refletindo muito para ver o que a gente ia falar disso aqui. Olha, a vida te recompensará pelo que deres aos outros com amor. Nesse livro que a gente está estudando, Pensamento e Vida, tem um capítulo que se chama Auxílio. E lá Emmanuel nos diz que a eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação constante, permanente.
solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais ele provê com matemática precisão. Olha só, a eterna providência, ela está sempre doando, sempre, sempre. É constante essa doação. Só que ela precisa de canais para estar distribuindo essa doação que ela faz. E esses canais, gente, somos nós, tá? E quando a gente se serve desse canal para a eterna providência, para estar distribuindo tudo que ela nos dá, essa eterna providência, ela também nos provê com matemática precisão. Mas, continua nesse capítulo lá, precisamos estar atentos para não impedir esse eterno dar-se do nosso Pai. E assim a gente precisa estar atento para a gente dar incessantemente dos bens que ele nos enriquece. E ele ainda dá um exemplo nesse capítulo do manancial de água. Imagina uma nascente de água pura. Para ela continuar pura, ela precisa escoar. Ela precisa sair dali. Ela precisa se doar. Porque se ela fica ali, no mesmo local, as águas vão ficar turvas. A mesma coisa acontece com o sangue quando ele não circula. Fica o quê? Acontece o quê? Uma necrose. A gente precisa, então, a gente dar em abundância, pois quando a gente dá em abundância, a gente também recebe em abundância. Aí, um pouco antes, né, de começar aqui, eu me lembrei, o Emmanuel sempre fala para a gente que se a gente quiser aprender, né, sobre essa questão de amar ao próximo, amar a Deus, nos amarmos, todas as lições do Evangelho, basta a gente observar a natureza. Aí eu lembrei, alguns anos atrás, eu tinha, assim, muita vontade de plantar árvore. Eu tinha muita vontade, e eu comentei isso com meu irmão. Então ele foi e me levou na roça lá do sogro dele, e falou assim, vem cá, você vai plantar uma mangueira. E eu plantei, gente, uma mangueira. E no mês passado, eu tive a oportunidade de ir lá, meu irmão me levou para ver como que estava essa mangueira que eu plantei alguns anos atrás, acho que uns 2, 3 anos. Gente, a mangueira cresceu de uma tal forma, ela não está alta, tá? Mas ela cresceu, ela deve dar umas 3 de mim. Mas o interessante, o que me encantou, é porque os galhos dela se abriram como se fossem braços se abrindo. Os galhos foram crescendo para os lados e estavam carregados de manga. Gente, eram pencas de manga naqueles galhos. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Olha só, a natureza, ela dá em abundância. Eu plantei uma arvorezinha, um brotinho, e hoje os galhos estão abertos e oferecendo muitos frutos. Imagina cada um desses frutos, se você pega e planta, eles também vão estar se multiplicando. Então é isso, quanto mais você dá, você também recebe em abundância. É só a gente olhar para a natureza, ela está o tempo todo se doando em abundância para a gente. Ela é o nosso exemplo, né? O nosso, como se diz, o nosso exemplo vivo ali. Bom, vamos lá. Mas você não pode entrar na faixa da decadência de pensamento porque não existe a morte. Então, olha, não entre nessa faixa de um pensamento decadente, porque, gente, a morte não existe. Não existe. Porém, ela está onde não existe respeito às leis que regem e sustentam, desde a minúscula partícula, as galáxias que bailam no infinito da criação. Então, por que eu vou deixar o meu pensamento ser decadente? Eu vou morrer mesmo? Não, a gente sabe, a morte não existe. Mas o Miramês vem falar aqui para a gente nos alertar que essa morte existe onde não há respeito pelas leis divinas, pelas leis naturais. E eu vou pegar essa deixa aqui sobre a morte para a gente falar um pouquinho. Nós já falamos um pouco sobre o pensamento, né, no início do nosso estudo, e agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a morte. E me lembrei de uma coisa. Algumas semanas atrás também eu havia comentado com vocês de um fato que a gente acha assim, extraordinário, que sempre acontece na nossa casa, que às vezes quando um orador, sem se comunicar com o outro, escolhe um tema para falar, no outro dia, um outro orador está falando da mesma coisa. E ontem, assistindo a live, né, das mulheradas do Cefacis, quando a Cris começou a fazer a sua exposição, eu falei, gente, parece que eu estudei junto com a Cris, porque, olha, ela está falando do pensamento, ela está falando da fala, tudo que eu vou estar comentando amanhã no nosso estudo, né? E agora já tinha me proposto a falar para vocês da morte.
E qual não é a minha surpresa quando hoje de manhã, na live das 7 horas do nosso amigo Fred, ele fala sobre a morte. Eu falei, nossa, vou ter que mudar ali, né? Porque ele usou o livro dos Espíritos, eu ia usar. Aí eu mudei, para a gente falar um pouquinho da morte, já que ela não existe, a gente sabe que a gente é um espírito eterno, é um contínuo, é uma sequência que ocorre. Então a gente sabe que a gente vai chegar na outra dimensão da mesma forma que a gente estiver no momento do desenlace do nosso corpo físico. Então é por isso que a gente precisa cuidar desses pensamentos, porque eles vão continuar da mesma forma, né? Mas vamos falar desta morte utilizando um livro que eu já fiz um estudo lá na nossa casa, no Francisco de Assis, que é o livro de Ernesto Botzzano, que fala sobre a crise da morte. Esse livro do Ernesto Botzzano, ele é o resultado de uma análise, uma comparação que ele fez de várias revelações transcendentais lá da época dele. Esse livro foi publicado em 1930. E o Ernesto inicia esse livro com os seguintes apontamentos. Eu achei muito interessante. É certo que todo ser humano, em algum momento da vida, já se perguntou sobre a continuação da existência após a morte do corpo físico. Haverá quem não tenha pensado no instante final de nossa trajetória terrestre. Será que a vida continua além do túmulo? Se cremos que sim, como que será a nossa vida além do túmulo? Quais os fenômenos que ocorrem com aqueles que se desprendem dos liames carnais e dão entrada no outro mundo? São os questionamentos que Botzzano fez no início do seu livro. Então ele vai expor e comentar os testemunhos vindos do mundo espiritual sobre as diversas situações por que passa o espírito na ocasião do término de cada experiência no plano material. E ele faz, então, gente, um compilado de 12 detalhes fundamentais que aguardam todos os homens. Olha só, ele analisou, comparou, fez todo aquele estudo em cima de muitos, centenas de relatos. E ele compilou 12 detalhes fundamentais, ou seja, que eram comuns a todos os desenlaces. Como o nosso tempo é curto, eu não vou falar dos 12. Vou colocar aqui apenas metade para a gente ter uma ideia do que ocorre, do que é comum nesse desenlace. O primeiro detalhe que ele coloca: todos afirmam terem se encontrado novamente com a forma humana dessa existência. É certo, no momento do nosso desenlace, nós vamos nos ver com essa mesma roupagem que nós estamos, porque nós vamos estar com o nosso perispírito, e a gente sabe que é o perispírito que molda o nosso corpo físico. Então a gente vai se ver com a formação dessa nossa última existência. O segundo detalhe: terem ignorado durante algum tempo que estavam mortos. Então, olha só, é comum, no momento do desenlace, após o desenlace, a maioria ignorar que já morreu. É como se eles estivessem continuado vivos. Eles não sabem, eles não percebem que estão mortos, tá? O terceiro detalhe: haverem passado no curso da crise pré-agônica, ou pouco depois, pela prova da reminiscência sintética de todos os acontecimentos de existência que se lhe acabava. É aquela visão panorâmica que a gente vê até em filmes, que num instante, num relance, em segundos, você vê toda a sua vida. Então, isso aí é comum também. O quarto detalhe, esse é muito bom: terem sido acolhidos no mundo espiritual pelos espíritos das pessoas de suas famílias e de seus amigos mortos. Isso nos dá um grande alento, né? Saber que quando a gente chegar na outra dimensão, a gente vai estar sendo aguardado por entes queridos. O quinto detalhe: haverem passado quase todos por uma fase mais ou menos longa de um sono reparador. Ou seja, a maioria é induzido a um sono para que sintam essa reparação do seu corpo perispiritual, tá? Para que não sejam abalados, porque existe aquele abalo, né? Existe uma, vamos dizer, uma descompensação quando você sai de uma dimensão para outra. Então diz que nós somos induzidos a esse sono reparador. E o sexto detalhe: terem se achado no meio espiritual radioso e maravilhoso, no caso dos mortos moralmente normais, e no meio tenebroso e opressivo, no caso dos mortos moralmente depravados.
Além desses 12 detalhes, ele ainda também menciona 8 detalhes secundários no modo de ver dele através do estudo que ele fez. Vou falar apenas um desses detalhes. Os espíritos são unânimes em afirmar que os espíritos, né, dos desencarnados, quando dominados por paixões humanas, ainda se conservam ligados ao meio onde viveram, por um lapso mais ou menos longo de tempo. Essas almas podem permanecer ligadas ao mundo durante anos e mesmo durante séculos, dependendo do apego, tá, dessas paixões materiais. Bom, mas dito isso, né, do livro A Crise da Morte, de Ernesto Pozano, quem quiser pode baixar no Google que você encontra. Eu acho que a gente precisa terminar essa reflexão sobre a morte fazendo a citação de Allan Kardec do livro O Céu e o Inferno, quando ele diz: eis aí por que os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas é a certeza que os conforta. Eles sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena, em melhores condições, e aguardam-na com a mesma confiança com que a aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Então ele coloca aqui esta serenidade dos espíritas. Vou falar assim, é geral? Não. A gente sabe de muitos espíritas que morrem de medo da morte, né? Mas, para nos dar um alento, uma mensagem da Meimei no livro Notícias do Além. Entre aqueles que se amam, a morte aparece em vão. Pode plantar a saudade, mas nunca a separação. Então, gente, voltando a Miramês nesse trecho, quando ele diz que a morte só vai existir onde não houver respeito às leis divinas, que regem desde o microcosmo até o macrocosmo, a gente pode acrescentar aqui, para finalizar o estudo desse parágrafo, o pensamento de André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, onde ele diz assim: no macrocosmo e no microcosmo, nós tateamos as manifestações da eterna sabedoria, que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas. E entre aqueles infinitamente pequenos e o infinitamente grande, surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e co-criar. Somos, gente, com certeza, co-criadores. E se a gente pretende viver em paz, Miramês nos diz: não deixes de modificar as tuas ideias, quando elas não condizerem com os bons princípios. Para os estudantes da verdade, é um absurdo escapar-lhes pensamentos pelos canais da palavra que não condizem com a sua estrutura de discípulo do Senhor. Vamos estar atentos? Queremos ser discípulos do Senhor? Nós estamos aqui fazendo essa proposta esse ano de estar estudando, de estar educando a nossa fala, não é mesmo? Então, vamos ter cuidado, vamos prestar atenção naquilo que verbalizamos, nos sons que saem da nossa boca. Porque a engrenagem para pensar, a gente estava falando de pensamentos decadentes, a engrenagem para pensar é muito mais difícil do que a gente pode imaginar. Gente, o gasto de energia sublimada é muito grande. E as ideias que a gente formula para viver, elas exigem que todo o nosso corpo trabalhe. Não é à toa que se diz, né, por aí, que o corpo fala. Olha só, o centro da fala, que a ciência localiza aqui na cabeça, na verdade provém de todo o corpo e de campos de força estendidos no todo o complexo humano espiritual. Então, em todos aqueles nossos centros de forças, os chakras também trabalham, tá? Também trabalham para estar verbalizando o nosso pensamento. O crânio humano é como se fosse um amplificador de sons em harmonia. Quando vais falar, partem sons microcósmicos de todas as células que a vontade, mesmo na inconsciência, canaliza para o crânio, que redistribui pelas vias da palavra, já com a composição das vibrações no entendimento que se lhe apraz. Gente, imagina essas células sendo
conduzidas, direcionadas pela nossa vontade. Imagina as vibrações delas, esses sons microcósmicos no nosso crânio. É assim, é uma coisa muito bonita, porque, olha, nada se perde no universo fisiológico. Tudo é transmutado em valores maiores, para que a riqueza da nossa mente possa se engrandecer na feição do bem que nunca morre. Olha só, cada célula do corpo é um pequeno dínamo de vida, até então desconhecido pelos homens, na sua mais profunda intimidade. Imagina cada célula do nosso corpo como um dínamo de vida. E tem mais, a gente sabe que as células se renovam periodicamente. Umas mais rápido, outras demoram mais. Esse tempo de renovação depende da função que elas exercem no nosso organismo. Então, se as células são renovadas, imagina o que a gente não pode fazer com isso. Então, em vez de a gente ficar se lamentando, né, às vezes por uma doença, nossa, mas eu estou muito mal, estou me sentindo doente e tal. Vamos pensar no poder dessa nossa vontade em cima das células, que são dínamos de vida. Vamos direcionar para ela todo o nosso amor, toda a nossa vitalidade, toda a nossa vida, todo o nosso encantamento, gente, pela vida. Vamos fazer desses dínamos de vida uma fonte de energia, e de energia boa. Nós podemos isso. Nós somos co-criadores, não é mesmo? Mas olha só, a gente tem que ter cuidado, porque os pensamentos negativos que as criaturas alimentam são bem piores do que os lixos das casas. E quando tentamos passar para os outros através da palavra, esses pensamentos negativos, nós espalhamos ao nosso redor vibrações fétidas, que o vento cósmico arremessa por todas as latitudes, denunciando a existência de um enfermo. Nossa Senhora, gente, imagina, acho que não tem nenhum perfume francês que seja capaz de disfarçar o odor, essas vibrações fétidas que a gente provoca através dos nossos pensamentos negativos. Vocês que já fizeram, que eu vejo aqui que tem comigo, muitos que fizeram curso de mediunidade comigo, lembra de eu falar que os nossos pensamentos têm cheiro, deixam odor, tem cor, eles deixam marca, é como se fosse aquele caracolzinho, né? O caracol, quando vai andando, vai deixando aquele rastro, aquele visco. Pois é dessa forma, a gente deixa marca. Imagina o que um pensamento negativo não faz. É uma coisa, assim, para a gente pensar, meditar muito. Cuidemos, pois, gente, dos nossos pensamentos, palavras e obras, para que a nossa vida de trevas se transforme numa vida de luz, fazendo-nos alcançar a felicidade que tanto procuramos. Só cabe a cada um de nós. Somos nós que podemos fazer isso, transformar a nossa vida numa vida de luz. Porque, gente, uma palavra mal empregada, ela pode matar, a gente já viu isso, ela pode destruir vidas, e muitas vidas. Mas uma conversação sadia, ela devolve a vida, ela provoca cura, ela engrandece a alma, porque ela descobre justamente a luz. Vamos observar no capítulo 7, versículo 7 de Lucas. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, mestre. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E a palavra do mestre foi, e o rapaz ficou curado. Vocês lembram dessa passagem do centurião que pede a Jesus? Você não precisa ir até lá. Diga apenas uma palavra. Diga, fale, que eu sei que o meu servo será curado. Eis, então, o valor da tua palavra quando ela é nascida do amor. Para finalizar, Miramês nos diz, faça o mesmo. Usa a tua palavra para salvar, para alegrar consciências, para despertar os tesouros que existem dentro de todas as criaturas lá no cofre do coração, esperando que cada um, com a ajuda de todos, cuide dessa fortuna divina, para que se dê então a multiplicação. Lembram que
Eu falei para vocês da multiplicação, da abundância da natureza. É isso. Vamos fazer isso. Vamos despertar esses tesouros que tem no coração de toda criatura e vamos, gente, multiplicar. Vamos trazer abundância para a nossa vida e daqueles que nos rodeiam. Gente, olha só o que o estudo da educação da fala nos traz, como que nos enriquece. Nossa, eu estou muito grata, estou muito feliz pela companhia de cada um de vocês. A Érica, que saudade. Muito obrigada por estar aqui. Débora, obrigada pela sua participação. Virgínia, querida. E a todos vocês outros que eu não consigo ver o nome aqui, a cada um de vocês, a minha gratidão. E vamos juntos, durante este ano, estar partilhando, distribuindo a nossa fala com amor e com carinho. Uma boa semana para todos e até a próxima segunda-feira.